Hoje eu recebo aqui um médico geriatra, o Dr. Álvaro Barcelos Júnior está conosco, e a gente vai bater um papo sobre prevenção, sobre envelhecimento saudável. Vamos conversar um pouquinho a respeito desses assuntos. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos tentar fazer uma manhã tudo a ver, né? Vamos lá, Carol, vamos lá para a nossa conversa do envelhecimento saudável. Pois é, doutor, eu falei em descansar, nem tinha feito essa relação com a velhice, mas às vezes a gente diz assim, não, deixa para descansar quando tu estiver velho, deixa para descansar depois que se aposentou, deixa para fazer isso lá quando tu tiver muito tempo, né? E às vezes a gente projeta muito a velhice e quando ela chega não é nada daquilo porque a gente não se preparou para aquele momento, né? É bem isso aí, e não só a questão de um envelhecimento de qualidade, mas às vezes a gente não consegue chegar aos 60 anos também, né? Eu falo com meus colegas e às vezes até com a família, a gente aproveitou a Páscoa aí na reunião das famílias para conversar a questão de como é que a gente pode envelhecer, ainda tem que contar com a sorte, porque tem algumas doenças que a gente não consegue prevenir, e eu estava contando que internou um paciente com 57 anos com uma dor nas costas e eu tive que dar o diagnóstico de um câncer terminal para ele, né? E ele dizendo, daqui 3 anos eu vou me aposentar e como é que eu vou fazer? Então, o envelhecimento, 70% somos nós que fizemos a diferença no futuro. 30% é a genética, esse a gente não consegue interferir. Mas, se a gente for ver, 70% dos nossos hábitos de envelhecimento saudável cabe sim a gente. Então, a gente tem que fazer certinho para fazer a nossa parte para poder ter um envelhecimento saudável e aproveitar a aposentadoria. Sabendo que provavelmente hoje o idoso, a gente acha que 60, a gente considera na geriatria hoje idoso acima de 70 anos, né? 60 hoje está no mercado de trabalho, está trabalhando, a grande maioria das pessoas se aposentam em alguma outra atividade, vamos dar exemplos mineiros aqui da nossa região, que se aposentam cedo pelos problemas que eles têm no serviço e sempre que trabalham com alguma outra coisa e vão se aposentar realmente da sua função lá pelos 70 anos. Então hoje o envelhecimento ele é mandatório para a gente chegar aos 70 anos jogando futebol, né? Sempre eu digo assim. E os 30% a gente bota à mercê da sorte. Pois é, e essa questão, né, quando eu chegar lá, se a gente der sorte, chegar lá mesmo, né, doutor? Porque às vezes a gente vive a vida e é muito bom um dia de cada vez, é muito bom pensar no hoje, mas tem que pensar no amanhã também, né? Tem, né? A gente tem que ser responsável, né? Eu digo que, na verdade, a vida é um equilíbrio. Se a gente também só pensar, vou guardar dinheiro para o futuro e esquecer de ver o presente, também está errado. Só que também não dá de gastar tudo agora e chegar lá na frente e não ter como ter uma velhice confortável, vamos dizer assim. É uma programação no equilíbrio, saber viver o dia a dia e pensando no futuro. E pensar no futuro é uma série de fatores, né? Família, saúde, conforto, segurança. Então, a gente tem que pensar aqui e lá. O para trás está feito, né? Então, a gente sempre tem que pensar porque o futuro é muito incerto, né? O futuro, ele cabe assim a gente os 70%, mas 30% a gente fica à mercê da sorte e fora as outras coisas, os agentes externos que eu não estou nem considerando aí, né? E doutora, a gente tem a possibilidade mesmo, né, se fizer esse esforço e contar com a sorte, digamos assim, de ter um envelhecimento saudável? Porque às vezes a gente pensa, não, mas fulano tem saúde, fulano está bem, mas e a pessoa quer fazer alguma coisa que fazia quando tinha 20 anos, 18 anos e também não dá. Mas dá para ter um envelhecimento saudável, uma qualidade de vida na velhice? Dá sim. A gente tem na geriatria as Blue Zones, que são zonas onde tem o maior número de centenários, que tem no Japão, nos Estados Unidos, na América Central e na Europa. Na América do Sul não tem nenhuma Blue Zone, onde vive o maior número de pessoas acima de 100 anos. Né? Então, eles foram estudar por que essas pessoas chegam aos 100 anos num número de escala muito grande. E se viu, basicamente, que é os hábitos de vida. Né? Então, é alimentação saudável. A gente está numa era de vários tipos de alimentação, low carb, high proteína. Então, assim, jejum intermitente, jejum não sei mais o quê. O que ainda hoje a ciência mostra, e a ciência na parte médica ela é muito volátil, um dia a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa, mas hoje na geriatria o que a gente sabe é o equilíbrio, né? Uma alimentação balanceada. O que é uma alimentação balanceada? Rica em frutas, verduras, legumes, um carboidrato moderado, abaixo, né? A gente sempre tem que escolher um tipo só de carboidrato na hora da alimentação,
dar preferência ao peixe do que ao invés da carne. Eu sei que tem vários colegas falando em alto teor de proteína, comer bastante carne, bastante ovos, bastante até bacon, mortadela, que isso seria benéfico, manteiga, presunto. O que a gente sabe na geriatria ainda é a dieta balanceada, né? E rica em peixe. A gente tem um exemplo dessas Blue Zones desses centenários, a grande maioria a alimentação é baseada em peixes e leguminosas, né? Então, na Grécia, né, que pega toda uma parte de uma ilha, na Costa Rica, que seria outra, na Califórnia, nos Estados Unidos, no Japão, são tudo lugares onde tem mar por perto, que é a alimentação baseada em peixes. A gente tem um estudo recente da região ali de Bagé, do Rio Grande do Sul, mostrando que eles tinham um alto nível de câncer de intestino, câncer de cólon, e foi ver que se atribuiu ao alto consumo de carne vermelha. Então, a gente sabe que o alto consumo de carne vermelha, e a gente tem muito costume aqui da região sul de Santa Catarina, apesar de estar a 20 quilômetros do mar, de comer muito mais carne do que peixe, né? E o peixe é muito mais saudável do que a carne. E de preferência o peixe grelhado, assado, né? Evitar sempre as frituras e os ensopados. Basicamente, da alimentação seria isso. E não esquecer que nosso corpo, 70% é feito de água. Então, a gente precisa tomar pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia, né? A água ela é fundamental. Lembrando, por exemplo, que os idosos eles não sentem sede. Então, a gente tem que ficar tendo o costume de deixar aquela garrafinha ao lado, que a gente marque, ó, tem que tomar pelo menos 3 garrafinhas de 500 ml por dia e botar como meta. E ir tomando como se fosse uma rotina do dia e não só quando a gente realmente está com sede. Isso nos faz envelhecer melhor a questão da pele, da elasticidade da pele e funcionamento do intestino. As mulheres têm um problema geralmente de constipação, isso melhora muito a questão também do funcionamento do intestino. As pessoas mais velhas não sentem sede? E a gente diminui a necessidade da água, né? A língua vai ficando mais seca, eles esquecem de tomar água e a pessoa idosa ela diminui a absorção de água. Por isso que a grande maioria dos idosos, e aí não só mulheres, mas homens também, não sentem sede, né? Então, eles ficam quase que na obrigação. Os pacientes dizem que chegam a tomar só um copo d'água ou só quando estão tomando a medicação que fazem uso. Mas o consumo de água espontâneo diminui nos idosos e por isso que são mais constipados. E também tem a questão da desidratação, às vezes até uma certa confusão, né? A pessoa pode ter porque está desidratada, né, doutor? Exatamente, principalmente no verão, né? Como o idoso sente menos sede, alguns deles ainda tomam diurético, que são medicações que fazem aumentar a quantidade da urina, né, do xixi. Eles acabam até fazendo hipotensão, desidratando e passando mal, às vezes tendo até que ser levado para o hospital e realmente a desidratação ela pode fazer um estado confusional agudo, né, e piorar, e daí é aquele efeito cascata, fica confuso, toma menos água, vai desidratando, até chegar ao hospital, às vezes necessitando de internação e tudo. E é uma dica importante, né, para quem nos assiste, essa questão da garrafinha que o doutor falou, coloca mesmo, né, como meta lá para a pessoa idosa que convive com você, olha, tem que tomar tantas por dia e cobra, né, tá tomando, não tomou, a garrafinha tá cheia ainda, porque realmente também tem a questão do esquecimento, né, a pessoa às vezes não nota que precisa aquilo e faz bastante diferença. Doutor, prevenção, tem a genética, tem o 30% que a gente, né, tem que contar muitas vezes com a sorte também, mas tem doenças ou condições que todo mundo vai ter na velhice? Então, assim, a velhice, ela é vamos dizer, são fatores, né? A gente falou da alimentação, outra é a atividade física, que a gente tem que fazer regularmente, a questão da higiene, que eu digo, durante o dia, que é a higiene, que é dormir bem, ter lazer, ter descanso. Nossa vida hoje é feita de muitas cobranças, de muito compromisso e às vezes a gente fica à mercê do dia a dia e esquece de ter um momento nosso, um momento de almoçar com qualidade, devagarzinho, sem ter aquela pressa do tempo. A questão de no final do dia, no início do dia, fazer uma atividade física, fazer isso uma rotina saudável. Então, hoje não, a gente pega o carro, corre para lá, passa no mercado, pega filho, vai para lá, trabalha, volta e esquece de viver a vida, né? A gente fica à mercê do serviço. E a questão de ser feliz. A felicidade é uma coisa fundamental para a gente ter um envelhecimento saudável. A gente, às vezes, o que é felicidade? Felicidade é extremamente subjetiva. Talvez o que significa felicidade para mim não seja para ti, né? Mas, assim, o que faz a gente sorrir, o que faz a gente ficar bem.
e todos aqueles que puderam em algum momento dizer antes da morte, como o geriatra lida com o final da vida, a gente lida muito com a morte, o que lhe fez feliz durante a vida? E posso garantir que sempre são as pequenas coisas da vida. Nunca ninguém disse antes de morrer, eu queria uma casa maior, um carro melhor, um conforto maior. Não, era poder ter ficado mais tempo com a minha família, poder ter aproveitado mais os meus netos, poder ver um pôr do sol, tomar um banho de mar. São pequenas coisas que a gente tem com a facilidade do dia a dia, só que a gente não dá valor. Então, esses seriam os caminhos certos para a gente envelhecer. Evidentemente que tem algumas doenças, e principalmente como a gente está vivendo mais, e hoje a expectativa de vida aqui na região de Criciúma é em torno de 80 anos, e se a gente considerar que há 100 anos atrás a expectativa de vida era entre 40 e 50 anos, a gente praticamente dobrou a nossa expectativa de vida num século. Então, assim, a gente vê que vão vir doenças junto com isso. 70% dos idosos vão ser hipertensos, então já é uma doença extremamente comum na terceira idade, é a hipertensão. A questão da obesidade, que é uma questão nossa, da nossa geração, é uma coisa comum, e a obesidade pode trazer diabetes, colesterol alto, que isso implica um aumento de risco cardiovascular, de infarto, de AVC. E agora também tem as doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, né? Então, são doenças que estão vinculadas à idade, ao envelhecimento. A gente sabe que quanto mais velho a gente for, maior risco de a gente ter essas doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, né? O Alzheimer hoje ainda não tem cura, a gente tem melhorado, são os métodos diagnósticos, mas o tratamento ainda, desde que eu saí da faculdade em 2004, o tratamento é exatamente o mesmo. O pessoal fala... Parece ter um estudo falando da maconha em relação ao Alzheimer, mas é tudo muito ainda fase experimental. Até chegar no ser humano e realmente ter uma comprovação científica que aquilo possa resultar numa melhora, ainda vai mais um tempão. Então, as doenças do envelhecimento, elas, né, as principais, a hipertensão, diabetes, as doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e o Parkinson. E fora, sem contar as doenças osteomusculares, as artrose, né, que é a questão das dores articulares, que principalmente os idosos nossos avós, que tiveram uma juventude com trabalho pesado, trabalhando na roça, agora, quando eles chegam aí aos seus 70, 80 anos, vão ter muito problema de coluna, joelho, quadril, e também o sobrepeso e a obesidade, pior a questão da osteoartrose, que são as doenças articulares. Bom, para a gente ficar ligado, já atento, né, ao futuro, como é que a gente pode se planejar, se organizar. Mas, doutor, queria voltar um pouquinho na nossa conversa, a questão da felicidade. Eu imagino que tenham idosos nos assistindo e estão pensando, mas era só o que eu queria, uma coisa simples. E a gente sabe que com o passar do tempo, o filho, né, ele se torna pai do pai. E daí vai dizer, não faz isso, vem aqui, vamos fazer tal coisa, tem que se cuidar. E às vezes, né, você está falando da felicidade, tantas pessoas mais velhas que gostam de um bailão, que gostam de uma canastra, que gostam de um bingo. Acontece muito isso dessa discussão na família, doutor, e o senhor tem que mediar assim, mas eu só quero ir jogar uma canastra e ele acha que eu tenho que voltar para casa cedo? Acontece sim, a gente vê uma transição, né? No início a gente é cuidado e no final a gente acaba cuidando, né? Porque nossos pais vão envelhecendo e precisam de algum cuidado. Sempre o equilíbrio é o mais importante. Eu acho que o idoso ele tem que se divertir, né? Ele tem que ir para o bailão, ele tem que ir jogar canastra, ele tem que fazer aquilo que lhe traz prazer. E os filhos só têm que vigiar, como quando a gente é filho é vigiado pelos pais, mas não impor, sabe? A gente às vezes tem que saber respeitar o nosso limite de impor as coisas. Evidentemente, se eu tiver um pai, um avô com Alzheimer, que tem algum risco de ser atropelado, de ser roubado, ou de se perder, eu tenho que ajudar, não de proibir, mas sim de pegar, levá-lo até esse centro de evento do idoso, ou na casa de um amigo desse idoso, e deixar lá e ele se divertir. Não adianta ele ficar sentado, olhando na casa, olhando para a televisão, olhando para o espaço, olhando para lá, porque ele tem uma tendência muito grande de deprimir. E a gente sabe que esses pacientes que têm pouca atividade, eles têm um risco maior de desenvolver o Alzheimer, né? Por quê? Porque eu não estou interagindo, eu não estou sendo feliz, eu não estou exercitando a minha mente, eu fico ali olhando para uma parede, para uma televisão e não faço nada. Não, o idoso ele tem que caminhar, ele tem que se divertir, ele tem que ser feliz, ele tem que aproveitar a vida, né? Porque a gente saiba, a vida é uma só e ninguém sabe como é que vai ser depois. Então, a gente tem que fazer acontecer agora e não proibir. A gente tem que auxiliar, não proibir. Evidentemente, se tem um idoso com Alzheimer já moderado, que põe em risco,
de fugir, por exemplo, e ele é completamente desorientado, às vezes eu tenho que ser mais incisivo, mas só nesses casos. A grande maioria a gente tem que auxiliar e não coibir. Às vezes eu quero facilitar o meu dia a dia, que é cheio de compromissos, e eu não quero, né, encaixar esse meu pai, esse meu avô no meu dia a dia. Não, a gente tem que auxiliar como se fosse, como eles fizeram com a gente, de levar para o colégio, de levar numa noite, né, que a gente sempre, os pais nos levavam quando eram de menor, e isso é mais importante, é auxiliar e não proibir. E tem, eu acho que pensar um pouquinho mais como era com a gente na adolescência, né? O pai diz, olha, se cuida, olha a hora, né? Tal hora eu vou estar aqui na frente te esperando. É mais ou menos assim, mas tem que deixar se divertir até pela questão da depressão, né, doutor? Exatamente. O idoso, isolado socialmente, ele acaba tendo problemas, né, de depressão, às vezes ele já é meio surdo e meio com problema de acuidade visual. Isso já interfere no dia a dia dele. Se eu ainda ficar coibindo, eu vou talvez antecipar um quadro depressivo, ou uma piora cognitiva, ou um desenvolvimento de qualquer doença, simplesmente por fazer um isolamento social, quase como uma prisão, né? E é como você falou, tem que auxiliar. Quando a gente é adolescente, tem 15, 16 anos, os pais participam muito da nossa vida, dizendo, orientando, o certo é esse, o errado é aquele, nos levam para sair à noite, nos buscam. Hoje tem a facilidade de Uber, essas coisas tudo, de táxi, mas tem que estar participando, mas não proibindo, tem que estar conversando, né? E os idosos, eles têm as suas vontades, seus desejos. Eu atendi uma senhora que era responsável por um clube de idoso, e ela dizia assim para mim, os idosos chegam a conversar comigo em relação a ter relação sexual, né? Por que não? Desde que seja orientada em relação a preservativo, a doenças que eles não são muito acostumados a usar, ter proteção sobre essas doenças, por que não? A vida continua, né? Às vezes ficam viúvos, não vou me limitar, não vou mais. Não, a vida continua. Tem que ser feliz, tem que ir atrás da felicidade, e não tem tempo para isso, né? A gente tem que procurar felicidade sempre. E até para quem está assistindo que é filho, né, como nós, pensa assim, como é que eu vou querer ser tratado quando eu estiver na velhice, né? Como é que eu vou querer ser tratado com 60 anos só querendo jogar uma canastra e ninguém deixar, né, doutor? Tem que ter o equilíbrio, como o doutor falou mesmo. Doutor, em que momento da vida a gente deve procurar um geriatra? Porque a gente vai no pediatra que o pai e a mãe levam, depois as meninas já muito cedo vão no ginecologista, os homens começam a ir no médico lá quase 40 anos, né, quando a mulher fica puxando a orelha, mas a que momento a gente deve procurar um geriatra? Então, não é uma reserva de mercado, né, de procurar o geriatra cedo, mas saiu do pediatra, o ideal já é começar a fazer acompanhamento, né? Você falou bem certinho. A mulher sai do pediatra e já vai para o ginecologista. Ela tem um acompanhamento de algum médico. O homem fica uma lacuna ali quase de 20, 30 anos, que para de ir ao médico ali com os 18 e vai procurar um médico de novo a hora que começa a sentir alguma coisa. Em nenhum momento faz a prevenção. A prevenção sempre, em todas as situações na medicina, é a melhor forma de ter algum problema grave no futuro. Então, o ideal, principalmente depois dos 20 anos, é uma vez por ano procurar o geriatra, né? Se a mulher estiver indo no ginecologista e ela estiver fazendo os exames periódicos, perfeito, ok. Agora, o homem que se perde, não fica sem nenhum médico nesse momento, o ideal é uma vez por ano fazer exames de laboratório. A gente sabe que exame de colesterol, diabetes, aferir a pressão, pelo menos uma vez por ano a gente tem que fazer. A gente às vezes pega doenças precoces. Estava conversando com um colega proctologista do câncer de cólon, que é o intestino cada vez mais comum, que antigamente a gente fazia a colonoscopia a partir dos 50, hoje já é a partir dos 45 e provavelmente vai ser a partir dos 40. Por quê? Porque cada vez tem mais câncer de cólon. É o exame que, se eu conseguir pegar o câncer no iniciozinho, eu curo. E se eu pegar um câncer em nível avançado, a sobrevida é de 2 a 3 anos. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Vamos dizer assim, das rotinas de fazer uma prevenção, de ter uma velhice saudável, é procurar periodicamente o médico. Pelo menos uma vez ao ano, todos nós temos que passar no médico, seja no ginecologista, seja no clínico, seja no geriatra. Uma vez por ano a gente tem que passar ao médico para fazer exames periódicos, para ver se está envelhecendo de forma adequada, para checar peso, para checar pressão, para checar hábitos alimentares, para ver algumas coisas que possam interferir 20, 30 anos lá na frente.
E o doutor faz os exames e volta para mostrar, né? Exatamente, faz o exame, não olha no Google para ver se está tudo ok, volta, porque às vezes ali a referência está dentro da referência, mas a gente tem que estar anotado, tem que fazer um acompanhamento e faz parte, até porque o médico ele quer o bem-estar do seu paciente, então ele gosta do feedback de vir trazer os exames, de conversar, tá tudo ok, daqui um ano volta, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, então bebe menos, não fuma, essas coisas não estão no exame, está na cobrança do médico em tentar mudar os hábitos de vida, fazer atividade física, qual atividade física fazer, qual atividade física que para a sua idade é melhor fazer, qual é a intensidade, tudo isso alguém tem que orientar. E só para a gente terminar essa questão da atividade física, depois que a pessoa já está na idade, já é idoso, já está mais da velhice, também continua a atividade, doutor? Toda a vida, a gente tem que só ir adaptando a sua atividade física. A atividade física é fundamental, até tem gente que aos 90, 100 anos ainda está correndo, caminhando, fazendo maratona, né? A atividade física ela é fundamental para o envelhecimento saudável, não tem como. Nosso corpo foi criado para fazer atividade física, a gente foi criado para pescar, para plantar, para fazer as coisas, só que hoje em dia com a nossa facilidade de supermercado, carro, a gente acaba tendo uma vida muito sedentária. Atividade física, para todas as idades, o ideal seriam 3 dias na semana, de 50 minutos, uma atividade física aeróbica. Isso eu estou falando para a questão de prevenção de infarto, AVC e doenças neurodegenerativas. Evidentemente, para fortalecer a articulação, para ter menos risco de artrose, para poder fazer uma atividade física de um impacto maior, a musculação ela é importante também para aumentar a força dessas articulações, para evitar lesão, né? Então, se pudesse 2 vezes na semana fazer uma atividade física anaeróbica, que é a musculação, e 3 vezes na semana uma caminhadinha de 1 hora, 50 minutos, é perfeito. E um idoso que está no peso, que tem as articulações ok, não tem problema de fazer a mesma coisa. Se ele tiver uma artrose importante, que impeça ele de caminhar, que tenha muita dor, quadril, joelho, tornozelo, ombro, daí o ideal é dentro da água, né? Então fazer hidroginástica, natação, porque diminui o impacto e ao mesmo tempo ele tem uma característica de prevenção das doenças neurodegenerativas, AVC, infarto e hipertensão. Então, atividade física tem que fazer, desde que a gente nasce até o dia que morre, a gente tem que tentar fazer alguma atividade física. Tá certo. Doutor Álvaro, quero te agradecer, tenho certeza que o assunto foi muito importante, atingiu muitas pessoas e a gente está sempre à disposição, sempre que puderes, a gente vai ter o maior prazer em recebê-lo de volta. Eu agradeço a oportunidade. O idoso, o que a gente é hoje, vai nos mostrar amanhã. A gente tem que fazer uma qualidade de vida muito boa, para a gente chegar velhinho, feliz, saudável e ainda ter interação com todo mundo, né? Netos, filhos, e fazer dessa vida uma coisa muito boa, que é ser feliz, né? Eu sempre digo que a felicidade está nas pequenas coisas. Não vão procurar em coisas grandes que não vamos achar. A gente vai estar num abraço de um filho, num beijo do neto, e aí que está a nossa felicidade, e talvez aí que está o nosso incentivo de viver mais, com maior qualidade. Obrigado também. Muito obrigada. Esse é o Dr. Álvaro Barcelos Júnior, ele que é geriatra, batendo um papo bem legal aqui conosco. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre criatividade e inovação. É rapidinho, não saia daí.